Olá, começa mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje vamos conhecer o que vem a ser engenharia preventiva. Nosso convidado é o professor Avelino Alves Filho. O que a gente deve entender enquanto engenharia preventiva? Então, no passado, a gente não dispunha de técnicas avançadas para fazer a previsão do comportamento de um produto. Então, era muito utilizada a técnica de tentativa e erro, que é muito custosa. A indústria automotiva se valeu isso durante muitos anos, a indústria mecânica. Só que quando você faz o projeto de um avião ou de um navio, você não pode jogar um navio no mar que custa milhões de dólares e dizer que não deu certo e vai fazer outro. Então aí você tem que ter técnicas mais avançadas para prever o comportamento antes de fazer o lançamento do produto, no projeto. Então isso é que constitui engenharia preventiva. E existem algumas técnicas avançadas. Aí que se insere o método dos elementos finitos. E esse método o senhor trabalha já há vários anos. Eu trabalho há 40 anos. E eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público, para os alunos de engenharia que de repente não tiveram acesso ainda a essa teoria, a esse método, o que vem a ser esse método dos elementos finitos? Então, o método dos elementos finitos, vamos falar, prometo que eu não vou dar uma aula aqui sobre elementos finitos, né? A gente faz isso aí na Unesp, dá uns cursos, né, para o pessoal da engenharia. É até simples o entendimento, claro que tem uma parte matemática por trás, mas a ideia dos elementos finitos é você entender o comportamento de um conjunto a partir do entendimento de cada pedacinho. Ou seja, dominar o todo, dominando cada trecho. É aquela ideia do dividir para dominar. Que eu não entendo muito disso, mas diz que na guerra se usava muito isso, né? Você tem alguma coisa para dominar e você pega cada trechinho, quando você dominou cada trechinho, você dominou o conjunto. Então essa é a ideia essencial dos elementos finitos. Qualquer estrutura, um navio, um avião, um submarino, uma peça mecânica, um caminhão, você faz uma subdivisão em elementos e a partir do entendimento de cada elemento, você entende o comportamento do conjunto. Por isso o nome elementos finitos. Elementos finitos, porque ele tem um tamanho muito bem definido, finito. Essa é a ideia. E esse tamanho é definido de acordo com cada um dos produtos com os quais nós vamos trabalhar ou vamos pensar. Aí é que entra um conceito fundamental. Eu vou fazer uma provocação, né, que é assim. Imagina que você fosse um médico e ele falasse assim, eu não entendo muito desse negócio, mas eu tenho um software de medicina maravilhoso. Ou seja, você vai dizendo os sintomas, eu dou um enter, vários enter e já sai. Qual é o problema e o remédio que você tem que usar? Obviamente ninguém acredita nisso, mas muita gente faz isso na engenharia. Ele compra um software, o software faz aquela malha de elementos finitos, subdivide o conjunto em pequenos elementos e aí automaticamente o computador calcula. Isso não funciona assim. Então aí que entra a teoria. Como fazer essa subdivisão? Depende do fenômeno, depende da peça, depende de várias coisas, que a teoria é a mesma e se aplica em várias áreas. Então, e como fazer, professor? Então, como fazer? Eu poderia dizer o seguinte, né? Tem um conceito que sustenta. Eu não vou querer dar uma aula, mas eu vou te mostrar um exemplo bem simples aqui. Se eu chegasse para você e falasse assim, isso aqui é uma molinha, né? Se você pegar uma molinha de um caminhão, qual mola que tem maior rigidez? Essa daqui ou a mola do caminhão? A mola do caminhão. Ela é mais rígida. Então esse é o conceito fundamental da análise. O engenheiro de elementos finitos, o engenheiro que faz a previsão do cálculo estrutural, ele se baseia no conceito de rigidez. Ou seja, a rigidez, se eu disser para você que esta mola tem uma característica que é 100 kg por milímetro, eu aplico 100 kg de força, ela deforma 1 milímetro. E isso que a gente faz. Quando você pega uma peça inteira, você sabe como cada trechinho se deforma. Aí é que entra a teoria. Por que você subdivide em elementos assim ou menorzinho? Isso é teoria. E a partir do entendimento de cada deformação de cada trecho, você entende a deformação do conjunto. E as estruturas, elas têm limites de trabalho. Se aquela deformação ultrapassar um certo limite permissível, ela quebra. Então você pode fazer a previsão se ela vai quebrar ou não antes de construí-la. Por isso o nome engenharia preventiva. Engenharia preventiva. E professor, que softwares seriam esses, né? Quais softwares seriam esses que nós temos hoje à disposição dentro das universidades e principalmente no mercado de trabalho que vai gerar o fruto que a população pode se beneficiar, como as pontes, como os carros, né? Onde a gente tem acesso a esses softwares? Então, esses softwares, um deles, que é o que a gente trabalha,
é um software que foi desenvolvido na NASA, o Nastran. É um software que você consegue pegar as informações geométricas da peça e fazer essa subdivisão em elementos. Então a gente trabalha no NCE pegando o projeto, começando pelo projeto. Isso, exatamente. Então você pega aquele conjunto, né? Até eu vou fazer uma imagem aqui que é mais ou menos assim, né? Você olha para uma chapa, essa chapa você vê ela lisinha, como você vê num veículo. Você vê o capô de um carro, ele é lisinho. Mas artificialmente você subdivide em elementos. Não sei se está clara essa imagem. E cada elemento desse tem essa sua rigidez. Só que o conceito é um pouco mais amplo, né? Não é simples molinha. Por exemplo, quando você pega uma barra ela tem rigidez axial, a flexão, a torção. Então você precisa contabilizar adequadamente a rigidez de cada pedacinho para saber a rigidez do conjunto. O conjunto pode ser o navio, o avião, o carro do metrô e assim por diante. Eu estou falando isso porque são peças que a gente já calculou e componentes que a gente calcula todo dia. E aí você tem uma previsão de como ele vai se deformar. E sabendo como ele vai se deformar, você vai fazer um julgamento numérico se aquilo te atende ou não. É sempre tudo numérico. Por meio desse software. Por meio do software. E as universidades, elas têm utilizado esse software para ministrá-las, para formar os futuros engenheiros. É que muitas universidades, como elementos finitos no passado era um tema que só se via em mestrado e doutorado, ainda não é de uma maneira muito enfática o estudo desse método, assim, muito profundo. Então a gente tem dado vários cursos na Unesp, né, ao longo desses anos, em que o aluno já da graduação tem acesso à informação, né? A gente tem alguns materiais, por exemplo, os livros de elementos finitos, que a gente tem 3 livros, né? Um que é a parte linear, que é a parte básica, mas muito importante, você faz muita coisa em engenharia com isso. A parte de vibrações, né? Porque quando você estuda um produto, todo mundo sabe que pode existir vibrações. As peças têm frequências, né, de vibrar. E eu diria assim, que é a carteira de identidade e dinâmica da estrutura. Se você pegar uma estrutura e começar um terremoto a chacoalhar o chão, né, que é o que acontece no terremoto, você tem que prever se aquele chacoalhamento, de uma maneira, digamos assim, vulgar, vai provocar uma falha na estrutura. E às vezes não é só na estrutura. Por exemplo, o cara que trabalha com estruturas em locais que tem terremoto, ele coloca um equipamento eletrônico. Aquele equipamento eletrônico, por exemplo, isso aqui pode ser um sensor, ele está vibrando, ele não pode ter uma vibração acima de um certo limite. Não necessariamente que a estrutura vai quebrar, mas o equipamento eletrônico pode danificar. Tudo isso você prevê com elementos finitos. E o senhor comentou que vocês fazem cursos, né, ministram cursos para os alunos, para quem é interessado, mas sobre a dinâmica desses cursos e a importância cada vez mais dessa formação, pensando num método diferente para prevenir, de repente, acidentes. A gente conversa daqui a pouco. Tá bom. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre engenharia preventiva. Aqui no estúdio nós recebemos o professor Avelino Alves Filho. Professor, comentamos no último bloco que vem a ser o método dos elementos finitos, como isso tem ajudado, de certa forma, a prevenir acidentes por meio de vários estudos, de vários cálculos especiais. E o senhor é um coordenador do NCE, que o senhor já citou anteriormente, que é um núcleo de cálculos especiais. Isso. E qual que é a importância, professor, da gente ter um núcleo desse para capacitar profissionais? Então, como lhe disse, né, muitas universidades ainda não focam os elementos finitos com uma profundidade para o profissional sair e ter um domínio do método. Então, o NCE, a rigor, eu comecei a trabalhar com elementos finitos porque antigamente se usava pouco, né? Poucas pessoas usavam. Então, foi dentro de um instituto de pesquisa, Instituto de Pesquisa Tecnológica, dentro da Universidade de São Paulo. Eu fiquei um longo tempo lá, depois eu fundei o NCE, faz 23 anos mais ou menos, né? E o NCE tem 2 missões. Uma que é calcular, a gente faz muitos trabalhos que são trabalhos não convencionais. Recentemente nós desenvolvemos com um cálculo de componentes vibratórios que apresentavam falhas e você precisa saber por que está falhando e depois o que você tem que fazer para consertar a falha. Outra aplicação é no âmbito do projeto. Você vai fazer um projeto e você quer evitar que ocorram recalls, né? Então é muito caro fazer recall. É muito caro. Então, às vezes, há empresas que não têm consciência disso, tanto em termos de custo como em termos de imagem da empresa. O Elementos Finitos é uma ferramenta, a gente fala muito em software de gestão, é importante, né, você economizar.
Elementos finitos é uma ferramenta para você ganhar. Você faz um projeto bom, competitivo e que você não vai ter problemas de falha depois de lançar o produto. E a outra parte é a formação. Desde que o NCE começou e que foi, de certa forma, eu comecei a dar esse curso na USP, eu fiquei durante 17 anos dando esse curso na Universidade de São Paulo, né? Como um curso de pós-graduação. E aí deu origem aos livros, né? Que a gente hoje tem 3 livros no mercado, está sendo muito usado no Brasil, fico muito contente com isso, porque é uma área muito fechada. É um mas, nicho muito específico ainda. Mas a gente tentou tornar isso de forma didática. Então, uma das missões do NCE é levar essa formação de maneira que, no fundo, volta naquela conversa da medicina, o engenheiro saiba o que ele está fazendo. A pessoa, para trabalhar com elementos finitos, ela não precisa ser necessariamente um doutor em elementos finitos, um cientista. Ela só precisa saber o que está fazendo. Isso não é pedir muito, é a mesma coisa que você vai a um médico, você não precisa... Você tem um problema de fígado, você não vai no médico que é um cientista, um prêmio Nobel de fígado, mas ele só precisa saber o que ele está fazendo. E isso tem ocorrido, né, algumas falhas nesse sentido. Muita gente compra software e não sabe o que está fazendo. Então, nesse sentido, professor, dessas falhas, pensando no software, há hoje muita confiabilidade na máquina, no computador, naquilo que ele diz e não naquilo que foi estudado, no diálogo com o colega? Sim, há muita confiabilidade, tanto que no curso a gente mostra exemplos, é uma coisa muito interessante, em que você faz um cálculo exato. Por quê? Problemas pequenos que têm geometria simples, você encontra a solução exata nos livros. Só que você não encontra no livro de resistência dos materiais um ônibus, um caminhão, um navio, porque essas técnicas mais avançadas você depende do computador. E a gente mostra um exemplo no curso em que você tem um valor de resultado, o resultado no computador pode dar idêntico ou 5 vezes menor. Então o problema não é o método que já está relativamente, né, já está bem definido. O problema é como você monta o seu modelo. E aí eu faria até uma brincadeira que é o seguinte, o pessoal fala em hardware, software, mas não fala em peopleware. O peopleware é o cara que está de trás, na frente da máquina, e ele é que toma a decisão, como um cirurgião. Ele pode ter uma ferramenta imensa, perfeita na mão, mas ele não sabe o que está fazendo. Eu não tenho dúvida alguma, ainda, que se você pegar uma máquina de ultrassom e for treinada um dia, e eu também, nós vamos fazer ultrassom da barriga de uma mulher grávida. Agora, o que eu vou fazer com aquilo eu não sei, porque eu não sou médico. Então, tem muita gente que usa software de elementos finitos e que fez um treinamento no software, mas não conhece a teoria. E qual o risco disso, professor? O risco é que a gente começa a ver por aí ponte caindo, viaduto, né, caindo, você vê passarela caindo, você vê recall de veículos, né, que são feitos recalls em que se aquele componente falhar pode ter repercussão em vida humana. Então isso já no passado, né, houve muitos processos de perdas de vida porque um determinado componente falhou e demandou em perda humana. Então isso acaba abrangendo vários aspectos, aspecto de segurança, a confiabilidade, aspecto de você fazer um produto menos pesado e confiável, né? Porque hoje, cada dia mais, você tem que ser mais rápido e fazer com mais qualidade. Aparentemente, e o menos custo? Então, o menos custo é porque você tem que fazer uma coisa mais leve, o menos material possível. Mas para isso você precisa ter uma grande confiança. Então você precisa ter um método que você possa prever rigorosamente como aquele produto vai se comportar, mesmo que ele tenha o mínimo peso requerido e ainda assim ter segurança. E os profissionais, professor, eles têm percebido a necessidade, a importância de se pensar num método confiável? Sim. Eu vou te dar um exemplo concreto que a gente vive todo dia. O NCE treina os engenheiros da Petrobras. Todo ano eu dou esse curso lá para os profissionais do Centro de Pesquisa e de várias unidades do Brasil, que são o curso de Estática e Dinâmica e o de Não Linear. A Petrobras hoje, ela exige de todos os seus fornecedores, alguns são clientes nossos, que forneçam o cálculo de elementos finitos ao fornecer o projeto de um componente que vai na plataforma de petróleo. Se não tiver isso, ele é descredenciado como fornecedor. Então, hoje virou uma obrigação. A gente calculou no NCE, até o motorzinho que está na capa desse texto, o motor da Blazer e da F250. Esses motores, a MWM Motores, hoje é International Motors, fornece para a GM e para a Ford. A Ford exige que ela forneça o relatório de elementos finitos desses componentes. Não é nem questão da falha. A falha não pode falhar.
né? Não pode ter falha. O problema é que se ele vai fazer o teste no campo e quebra, o prazo de execução do projeto ficou comprometido. Então vai ter que fazer de novo. Então a indústria automotiva, ela trabalha, por exemplo, hoje, diferentemente do passado, com prazos rigorosos. A gente costuma até dizer o seguinte, a indústria automotiva, ela faz um cronograma de trás para frente. Eu tenho que lançar o veículo aqui, agora eu vou fazer um cronograma para chegar aqui, o veículo está pronto e não ter falha. Funcionar, aí entram elementos finitos como uma ferramenta poderosa para fazer isso aí. Não há mágica, tem que estudar, não tem atalho. É caminho. Então, nesse sentido, as empresas já estão se capacitando e reconhecendo a necessidade... A gente tem tido um público crescente. O ano passado, nós tivemos em cada curso uma média de 15 a 20 pessoas por curso, que para elementos finitos é um recorde, né? Porque antigamente, né, era um público bem menor. Mas hoje a gente tem um público bastante grande, porque cada vez mais em todas as áreas, na área de construção civil, metálica, área aeronáutica, a gente já treinou mais de 200 engenheiros da Embraer ao longo desses anos, né? Porque você não vai subir com um avião e falar, esse não deu certo, vamos descer. E além dessa preocupação, nós já comentamos a questão da formação, mas a gente volta a tocar nesse assunto no próximo bloco, onde nós vamos ouvir um dos alunos do curso do NCE, que hoje é aluno de pós-graduação aqui da Unesp Engenharia Mecânica. Perfeito. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor Avelino Alves Filho, do Núcleo de Cálculos Especiais e também que discute o tema de engenharia preventiva. Um dos focos dos cursos do NCE são alunos de graduação em engenharia. Nós conversamos com um desses alunos, que hoje é aluno de pós-graduação em engenharia mecânica da Unesp, o Marco Tosatti, no ponto de contato de hoje. Desde o meu primeiro semestre em engenharia mecânica, eu participo do projeto Aerodesign, FEB Aerodesign, que é um projeto de extensão da faculdade. E para complementar a parte de cálculo estrutural desse projeto, eu fui em busca de um curso de elementos finitos e acabei encontrando o curso do professor Avelino, e é um curso que é voltado exatamente para essa parte de prevenção, de engenharia preventiva. Eu fiz o curso no 7º semestre de engenharia mecânica e tanto para o projeto de extensão também me abriu caminho para um estágio voltado para essa área que eu gosto de atuar e também para o mestrado, que eu estou entrando agora, terminando a graduação e já estou entrando também nessa área de elementos finitos. O diferencial é que você sai da faculdade com uma experiência de campo. O curso é bem voltado para a parte prática, não só a teoria. Então o professor ele passa a parte teórica e complementa, consolida com a parte prática da experiência que ele tem. Então o aluno sai com uma visão já empresarial, já de aplicação do método de elementos finitos, e isso as empresas veem com bons olhos. Então abre portas e facilita muito na hora de procurar um emprego depois de formado. Professor, pensando nessa formação que o Marco teve durante a graduação e que continua pensando no estudo dos cálculos especiais, do método dos elementos finitos para a formação dele enquanto engenheiro, qual tem sido o impacto desses cursos, desse espaço que a universidade tem dado para os métodos finitos, para a formação desses engenheiros? Então, tem sido, especificamente no caso da Unesp, né, a gente tem tido um público bastante interessado e é uma coisa bem louvável, porque as pessoas despendem o seu tempo de férias para ficar fazendo 2 cursos na férias, o curso de estática e de dinâmica. Então, são 80 horas de treinamento para adquirir a base conceitual e depois utilizar o software, né? Para todas as áreas de engenharia, professor? Sim, o método dos elementos finitos, ele tem aplicações que transcendem, digamos assim, a mecânica estrutural, o cálculo estrutural. A mecânica dos fluidos usa as técnicas de simulação, a parte de campo eletromagnético também usa. Ocorre que a primeira área que tirou proveito dessa tecnologia foi a área estrutural, né? A rigor, o método dos elementos finitos ele começou na década de 40, né? Ele começou na década de 40, mas ele esbarrou num problema sério. Por quê? Como você gera milhões de equações ou milhares de equações para resolver o problema, você não conseguia avançar. A ideia era fantástica, mas você não avançava por quê?
porque você não tinha o computador. No final da década de 50, né, com o programa espacial americano, os primeiros softwares começaram a surgir na NASA, até que eu falei o Nastran, que a gente usa, né? E aí os programas de elementos finitos começaram a permitir resolução dessas milhares de equações e ter respostas confiáveis, né? E isso é muito importante. Mas uma coisa sempre é bom ressaltar, né? É a diferença entre a forma e a essência. A essência que a gente usa hoje no software de análise é a mesma que eu usava em 70, porque a teoria é a mesma. Isso é que é fundamental. Como a matéria médica é a mesma, o corpo humano não mudou. Então, agora ele tem recurso de desculpe a analogia, mas uma tomografia computadorizada, uma série de recursos adicionais. Mas é importante o conhecimento da teoria. Com isso ele caminha. E essa teoria, muitas vezes, os alunos acham que eles vão ter só dentro da sala de aula, né, pensando na formação dos engenheiros que nós estávamos discutindo, e no curso eles vêm aperfeiçoando isso para ingressar num mercado de trabalho ou numa continuidade de estudos. E qual tem sido a importância dos alunos já pensarem nesse futuro? Olha, eu tenho recebido dois tipos de termômetro em relação a isso. Um dos alunos, porque várias empresas exigem que a pessoa tenha essa formação. E eu tenho recebido muitas ligações de pessoas que trabalham no RH. Falam, vocês dão o curso de elementos finitos, a gente sabe do trabalho de vocês. Vocês têm alguma pessoa para indicar que tenha feito o curso com vocês? Porque as empresas do setor automotivo, as empresas em geral, o setor mecânico, metal, aeronáutica, eles precisam de profissionais e eles querem já ter o profissional relativamente pronto. Porque o uso do software é a ferramenta. Às vezes ele trabalhou com um dado software, ele muda de empresa, em 1 a 2 semanas ele se adapta a um novo software. Mas a teoria é fundamental para isso. E os alunos que fazem esse curso durante a graduação mesmo, eles, quando vão ingressar no mercado de trabalho, eles são vistos como um diferencial? Sim, eu fico muito contente até porque, como muita gente conhece esses livros, né, a gente acaba sendo um ponto positivo, falar, você fez o curso lá no NCE, né? Porque a gente valoriza muito, porque tem muito curso só de botão. Você vai lá e fica mexendo em software. O curso da gente, a gente procura fazer isso aí. Dá a formação conceitual, o NCE também dá treinamento em software. Mas a gente fala o seguinte, olha, se você não conhece a teoria, não damos nem o treinamento do software, porque você não vai conseguir avançar. Né? Nós comentamos a questão dos alunos de engenharia, uma vez que a Unesp aqui em Bauru abriga esse curso, né, na Faculdade de Engenharia, mas há outras formações que os alunos de outras universidades, de repente, ou até mesmo da própria Unesp, que fazem outro curso de graduação, ou até mesmo de pós-graduação, que pode ter interesse e conseguiria dominar? Sim, sim. Tem muitas pessoas que fazem no âmbito da pós-graduação. E numa primeira instância, como a gente trabalha com análise estrutural, comportamento de fadiga, tudo isso, né? Você tem um componente que está funcionando bem e fala, pô, era imprevisível e o eixo do carro quebrou e o carro fica na rua arrebentado, né? Tudo isso é previsível por intermédio de elementos finitos. Agora, há outras áreas que tiram proveito disso, como eu lhe falei, né? A mecânica dos fluidos, escoamento. Hoje você tem, por exemplo, um veículo, você tem o escoamento do ar ao redor do veículo, a resistência deve ser minimizada. Essas técnicas de simulação também se aplicam nesses casos. São teorias, né, que não é diferente da mecânica estrutural, mas todas elas se baseiam no mesmo conceito. É engenharia preditiva. E quem tiver interesse é só acessar o site da NCE, www.nce.com.br, lá tem as informações de todos os cursos, o contato de vocês. Tem todas as informações, os programas, e tem uma seção que tem vários artigos que a gente publicou em revistas, né, em periódicos, e para muita gente que quer ter uma ideia inicial, esses conceitos que a gente falou de rigidez e tal, está tudo lá. Né? Então muitos alunos têm acessado até para fazer trabalhos, né, para trabalhos de formação inicial, né? Então a gente tem dado cursos, né, em universidades. Vocês têm uma matriz em São Paulo e uma filial aqui em Bauru. Isso, a gente tem, e todos eles, né, o que o Marco coordena, são egressos do Aerodesign, né, de um projeto da Unesp. Projeto da Unesp que usa as técnicas de simulação, né? Então a gente fica muito contente porque o pessoal Os frutos são cada vez mais positivos. São positivos, são muito positivos. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa por trazer um tema que é tão diferente, mas ao mesmo tempo é tão fundamental para o nosso dia a dia. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.
Bye.